cumprimentar aí a turminha aí, quem um ou outro que porventura assistir essa conversa, né? Esse diálogo com vocês, tá bom? Compartilhar algumas reflexões. Eu gostaria de lançar uma pergunta para os amigos que assistirem o vídeo aqui comigo, estiverem me vendo ou que assistirem depois, né? Apenas para reflexão. Duas perguntas. Uma é a seguinte: é possível um ateu viver o Evangelho de Cristo? A outra pergunta: é possível ver Deus? Deus é visível? Se Deus é visível, como ver Deus? Né? E deixar essa reflexão com vocês, né? Apenas para reflexão, né? E colocar algumas opiniões e reflexões minhas, né? Sobre o assunto, né? Beleza? Então vou ler uma pequena história, né? Uma pequena história que Jesus contou, né? A história dos dois filhos, né? Jesus continuou. E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O primeiro filho. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: Sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. O filho mais velho. Beleza? Então, e aqui uma parte aqui que é um resumo, na verdade, de vários ensinamentos que é a chave principal, a ideia principal do Evangelho de Cristo, do que ele passou, do que ele veio trazer, do que ele veio ensinar como prática de vida, né? Então aqui uma carta de João, né? O João foi o discípulo que morreu de velho, né? Mesmo após tentativas de assassinato, de morte e tal, né? Mas foi o único dos discípulos que morreu de velho, os outros foram assassinados, né? Então aqui diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Né? Então, para responder a primeira pergunta, né? É possível um ateu viver o Evangelho de Cristo? Né? Aí vamos para a primeira pergunta, né? Para a pergunta que Jesus fez, para a história que Jesus contou. Então, toda a história que Jesus contou, ele tinha algum ensinamento a passar, ou vários ensinamentos a passar, né? Então, ele disse que o primeiro filho recebeu uma ordem do pai para ir cuidar da plantação de uvas. Ele disse que não ia. Não, eu não vou. Né? Não disse quais as razões, os porquê, mas disse que não ia obedecer essa ordem. E o segundo filho, né? Logo que o primeiro saiu, o segundo chegou e o pai passou a mesma ordem. Filho, eu quero que você cuide da plantação de uvas. Né? Ele disse que ia, mas depois não foi. Né? E Jesus perguntou: quem é que obedeceu o pai? O primeiro ou o segundo? Né? O primeiro
saiu depois que saiu da presença do Pai, né? Quais foram as razões, os porquês que ele resolveu obedecer, né? Mas ele primeiro disse que não ia fazer, depois que saiu da presença do Pai, talvez refletiu melhor, pensou melhor e foi lá e cuidou da plantação de uvas. O segundo afirmou que sim, que ia fazer, né? Depois, um tempo, disse que não. Depois resolveu não fazer, não cuidar da plantação de uvas. E Jesus pergunta: quem é que obedeceu? O Pai. O primeiro, que disse que não ia, ou o segundo, que disse que ia cuidar da plantação de uvas? Aí todos responderam: o primeiro que obedeceu, né? O primeiro que obedeceu. E aqui no que eu li aqui com vocês, o que o João falou, né? Que quem não ama, que quem odeia o seu irmão que vê, né? Como pode dizer que ama a Deus que não vê? Né? Não tem como. Então toda a base do Evangelho de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se resume nisso, né? É um resumo. Não é muito amplo isso, mas é um resumo. E o Evangelho de Cristo não é uma religião. O Evangelho de Cristo não são informações, né? Conhecimentos, não é disso. Conhecimento, a pessoa ter conhecimento bíblico, ter conhecimento teológico, não é isso Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo é prática de vida, é o fazer, são as atitudes da pessoa. São as atitudes. Aquilo que você faz é o que diz se você obedece ou não obedece. Então, primeiro disse que não ia fazer, mas isso não resumiu a sua obediência. O que definiu a sua obediência foi a atitude, o modo de vida dele, a atitude dele depois, a forma que ele procedeu, a forma que ele agiu. Foi o que definiu a obediência. O primeiro disse que ia obedecer, mas isso não definiu a obediência dele. O que definiu foi a atitude, e pelas atitudes dele, ele não obedeceu ao Pai. Então o Evangelho de Cristo, né, o viver o Evangelho de Cristo, o crer, o praticar o Evangelho de Cristo, a prática do Evangelho de Cristo, não é uma crença, não é uma religião, não é o conhecimento bíblico ou filosófico, não é nada disso. O Evangelho de Cristo, para obedecer ele, você tem que praticar, são as práticas, as atitudes, né? As tuas atitudes que definem se você pratica o Evangelho de Cristo ou não. Se você obedece a Cristo ou não. O fato de eu crer na Bíblia e dizer que acredito, o fato de eu falar que creio, né, isso não define se eu sou cristão ou não. Não é essa a definição. Isso define a minha crença, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Mas o que define se vive o Evangelho são as atitudes da pessoa. E que tipo de atitudes são essas? O resumo, a base de tudo, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Mas como que um ateu vai praticar o Evangelho de Cristo se ele não crê em Cristo, não crê em Deus? Mas se vocês pensarem bem, não são as informações, aquilo que eu acredito, que define se eu sou cristão ou não. Que define se eu obedeço a Cristo ou não. O que define minha obediência a Cristo são as minhas atitudes, são as atitudes da pessoa. Então, não tem como obedecer a Cristo se não amar o próximo. Não tem como. Não tem como obedecer a Cristo, dizer que obedece a Cristo, dizer que é cristão, se não ama o outro. Não tem como. Aí você me pergunta, como que um ateu vai amar a Deus se ele não crê em Deus? Se tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? Não tem como ele amar a Deus. Veja só, você pega uma pessoa que se diz crente em Deus. Ela acredita em Deus. Né? E pega uma pessoa que não acredita em Deus. Mas você vai olhar as atitudes de uma da outra. Vamos supor que aquela que acredita em Deus, que acredita nos ensinamentos de Cristo, que tem conhecimento, né?
mas ela não vive isso. Tem dificuldade para perdoar, ela tem dificuldade para tolerar, tem dificuldade para amar, tem dificuldade, né? É difícil, né? Lógico, né? Mas ela não toma esse exercício para a sua vida. Aí temos o ateu. Para ele, quando morrer, acabou tudo, essa é a única vida que nós temos. Depois da morte, viramos apenas matéria física, somos, né, matéria orgânica, vamos se misturar ao pó, vamos nos decompor e vamos nutrir outras plantas, outras flores e tal, e assim é o ciclo da vida, né? Certo? Mas no decorrer da vida dele, ele procura não guardar mágoa, porque só tem essa vida e eu quero viver com leveza, né? Ele perdoa, ele tolera, ele procura, né, amar, respeitar, não julgar, né, e se colocar no lugar do outro, ter empatia, certo? E procura, por mais que seja difícil, ele procura viver uma vida que, no fim das contas, se resume ao que Cristo ensinou: amar o próximo como a si mesmo. Aí você diz o seguinte: mas como que ele vai amar a Deus se ele não crê em Deus? Como que ele vai amar a Deus sobre todas as coisas se ele não crê em Deus? Aí a gente pode ir sobre vários ensinamentos que Cristo deixou, que mostram o seguinte: que não tem como amar a Deus se não for no próximo, no outro ser humano. Não tem como eu amar a Deus se não for no outro ser humano. Deus é espírito, ele é invisível. Como que eu vou fazer algo para Deus se eu não tenho como ver Deus? Então a forma que Deus se tornou visível a nós foi através do próximo. Ele se tornou visível a nós através do próximo. Então, quando eu amo o próximo, eu amo a Deus. Quando eu faço o bem ao próximo, eu faço o bem a Deus. Quando eu pratico o bem ao próximo, eu estou fazendo isso a Deus. Quando eu respeito, quando eu tolero, quando eu amo, eu estou fazendo isso a Deus, porque não tem como eu fazer isso para Deus que eu não vejo. E a forma que Deus se tornou visível a nós, para que a gente conseguisse fazer isso para Ele, é através do próximo. Não tem outra forma. Veja só. Deus disse que o templo que Deus habita, né? O templo que Deus habita não são templos religiosos feitos por mãos humanas. Foi o templo que Deus criou. E Ele disse que nós somos templos de Deus, onde Deus habita. Então Deus habita no próximo. Deus habita no ser humano, né? E ele falou também em outra parábola, dizendo, em outro, né, momento, dizendo que quem fizer a um dos pequeninos, a ele faz, né? Seja bem ou mal, está fazendo a ele. Então você veja só que Deus é invisível, mas Ele se tornou visível a nós através do próximo. E se eu quero fazer bem a Deus, se eu quero fazer algo para Deus, é só através do próximo que eu consigo alcançar Deus. Não tem outra forma. De eu fazer bem a Deus, de atender Deus, se não for atendendo o próximo. Atendendo outro ser humano como eu. Então, o Evangelho de Cristo não é conhecimento ou teoria, é o modo que você vive. E pouco interessa se você crê em Deus ou não crê em Deus. Pouco interessa, de fato. O que interessa é se você ama o próximo como a ti mesmo. E se você amando o próximo como a ti mesmo, você está amando a Deus sobre todas as coisas. Porque não tem outra forma de amar Deus se não for através do próximo. Não tem como outra forma de expressar esse amor a Deus se não for pelo próximo. Aí eu te pergunto, quem é que obedeceu a Cristo nesse exemplo que eu passei entre um ateu que pratica essas verdades mesmo sem crer em Deus e um cristão
que diz que crer em Deus e não pratica essas verdades, qual deles obedeceu? Obedeceu a Cristo? O ateu ou aquele que se diz crer em Deus? Beleza? Só deixar essa reflexão para vocês. Certo? E Deus se tornou visível a nós através do próximo. Por isso que Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Né? E ele disse aos discípulos: naquele dia vocês verão que eu estou em vós, que vós estou em mim, que o Pai está em mim, o Pai está em nós. Estamos todos interligados. Não tem como amar a Deus se não for através do próximo. Beleza? Certo? Então, ser cristão não é crer em Cristo. Ser cristão não é crer em dogmas, em religiões que se referem a Cristo. Ser cristão é obedecer a Cristo, mesmo que você não creia em Cristo. É a tua prática, é o teu modo de vida, o teu modo de ser, mesmo que você não creia em Cristo. Se você pratica as verdades de Cristo, ama o próximo como a você mesmo, você está amando a Deus sobre todas as coisas. Então, aquele que obedece a Cristo é aquele que faz o que Cristo ensinou. Procura colocar em prática. Beleza? E por isso que Jesus disse que os cobradores de impostos, as prostitutas do tempo dele estavam entrando no reino de Deus muito antes do que os religiosos e os sacerdotes da época dele, né? Porque acabavam, quando tinham esse conhecimento com Cristo, acabavam ouvindo os ensinamentos de Cristo, no lugar de adotar uma religião, uma crença, levava essa reflexão para a vida e mudava o seu comportamento em relação ao próximo, em relação ao outro. E é simples assim, por mais difícil que seja, né? Não tem como amar a Deus se não for através do próximo. Deus é espírito, né? Não tem como a gente ver. Mas Deus se tornou visível através do próximo. Eu vejo Deus, só consigo ver Deus, visualizar Deus através do outro ser humano. Aí eu consigo ver Deus através do outro ser humano, no outro ser humano. Então tudo que eu faço para outro ser humano, seja bem ou seja mal, eu faço para Deus. E não tem como eu fazer nada para Deus, porque Deus não precisa da gente. Quem precisa da gente é o outro ser humano. Então, como que eu vou fazer algo para Deus se Deus é autossuficiente, né? E eu não consigo ver, não consigo alcançar, não consigo ver Deus, não consigo visualizar Deus, não consigo tocar Deus. Como que eu vou fazer? Será que é entregando dinheiro num templo? Será que é eu praticando corrente? Será que é eu... Como que eu vou alcançar Deus se eu não vejo? Se eu não consigo tocar? Eu só consigo tocar Deus através do próximo. Eu só consigo alcançar Deus através do próximo. E consigo amar Deus no próximo, através do outro. Por isso que Jesus disse que naquele dia ele vai chegar para muitos e vai dizer assim: eu estive nu e você me vestiu. Eu estive preso e você me visitou. Estive com fome e você me alimentou. Estive com sede e você matou minha sede. Aí a pessoa vai perguntar: mas quando que eu fiz tudo isso? Quando que você estava nesta situação? Em qual momento que eu fiz isso? Ele vai dizer: quando você fez a um dos meus pequeninos, para mim você estava fazendo. Era para mim que você estava fazendo. Então, se Jesus disse que quem faz isso a um dos pequenos, né, que fez ao próximo que precisava, fez ao outro, estava fazendo literalmente para ele,
Então eu só consigo amar Cristo através do outro ser humano. Não tem outro jeito. Não tem outra forma, não tem outro jeito de ser cristão, não tem outra forma de ser cristão real. Existem várias formas, vários meios, pode ter suas crenças, sua denominação, sua religião, seja lá o que for, onde você expressa a sua fé, né? Convive na sua comunidade e tal, né? Se faz bem, né? Mas a única forma de praticar o Evangelho de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, tudo se resume nisso, é através do próximo. E não tem como amar a Deus sobre todas as coisas se não for expressar esse amor a Deus no próximo, no outro. É bem simples e ao mesmo tempo difícil, né, de praticar. O Evangelho de Cristo é bem simples e difícil de praticar. Então, cuide para não perder para um ateu. Cuide para não perder para um ateu que pratica o Evangelho de Cristo sem crer em Cristo. Cuide para não perder para um ateu que ama a Deus, mesmo sem crer em Deus. Beleza? Um abração para vocês.